Abra sua Bíblia. No Evangelho de Marcos, nós estamos estudando o Evangelho de Marcos e hoje estamos no capítulo de número 15, penúltimo capítulo do Evangelho de Marcos. Nós estamos estudando e hoje estamos no capítulo 15, a partir do primeiro versículo. E o tema do estudo de hoje é uma escolha errada. Uma escolha errada. Eu também poderia colocar como tema uma decisão errada. A gente precisa ter muito cuidado com as nossas escolhas e precisamos ter muito cuidado com as nossas decisões, porque podemos tomar decisões erradas e fazer escolhas erradas e sofreremos as consequências disso. Marcos, capítulo de número 15, a partir do primeiro versículo, localize na sua Bíblia. Localizaram? Pode dizer amém? Ao nosso querido irmão Júnior, que está ajudando ali na mídia, está transmitindo aí para os irmãos que estão no YouTube. Está transmitindo? Já está transmitindo? Então eu deixo aqui o meu abraço aos irmãos que estão no YouTube nos assistindo e aqueles que futuramente hão de assistir ao estudo da Palavra de Deus. E logo ao amanhecer, os principais dos sacerdotes, os anciãos e os escribas e todo o sinédrio tiveram conselho e, amarrando Jesus, o levaram e entregaram a Pilatos. E Pilatos lhe perguntou: tu és o rei dos judeus? E ele, respondendo, disse-lhe: tu o dizes. E os principais dos sacerdotes o acusavam de muitas coisas, porém ele nada respondia. E Pilatos o interrogou outra vez, dizendo: nada respondes? Vê quantas coisas testificam contra ti. Mas Jesus nada mais respondeu, de maneira que Pilatos se maravilhava. Ora, no dia da festa, costumava soltar-lhes um preso, qualquer que eles pedissem, e havia um chamado Barrabás, que preso com outros amotinadores, tinha num montim cometido uma morte, e a multidão, dando gritos, começou a pedir que fizesse como sempre lhes tinha feito. E Pilatos lhe respondeu, dizendo: quereis que vos solte o rei dos judeus? Porque ele bem sabia que, por inveja, os principais dos sacerdotes o tinham entregado. Mas os principais dos sacerdotes incitaram a multidão para que fosse solto antes Barrabás. E Pilatos, respondendo, lhes disse outra vez: que quereis, pois, que faça daquele a quem chamais rei dos judeus? E eles tornaram a clamar: crucifica-o. Mas Pilatos lhes disse: mas que mal fez? E eles cada vez clamavam mais: crucifica-o. Então Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou-lhes Barrabás e, açoitado Jesus, o entregou para que fosse crucificado. Senhor, nós estamos diante da tua santa palavra e pedimos a tua ajuda, a tua iluminação, para que possamos compreender tudo o que vai ser dito aqui nesta noite. Ilumina nosso entendimento, Senhor, que somente a tua voz seja ouvida neste lugar e que o teu nome seja glorificado. Assim o seja, em nome de Jesus. Amém. Se assente, por favor. Vamos então, pega a sua Bíblia, o papel, caneta, o que para anotar, ou se você quiser fazer alguma anotação. Nós estamos estudando o Evangelho de Marcos, e no capítulo 15, acontece a segunda etapa do julgamento de Jesus. Preste bem atenção nesses minutos que temos para estudar a palavra. O primeiro julgamento que Jesus passou foi um julgamento eclesiástico, religioso, na casa do sumo sacerdote. Foi julgado pelo sinédrio.
Depois, isso foi à noite, na madrugada da sexta-feira. Mas o sinédrio, constituído da liderança judaica, religiosa judaica, não tinha autoridade para tirar a vida de ninguém. Eles não podiam. Roma tirou de Israel esta autorização de levar alguém à morte, porque o território está dominado por Roma, e somente Roma pode estabelecer a morte de alguém, determinar a morte de alguém. Então, lá no tribunal religioso, Jesus já tinha sido condenado à morte, mas eles não poderiam executar a pena, só com autorização de Roma. Então o que eles vão fazer? Eles vão amarrar Jesus, vão esperar o dia amanhecer, e vão conduzir Jesus até o governador da Judéia, porque o governador da Judéia é um oficial de Roma, que governa naquela região, e ele tem autoridade para determinar a morte de Jesus. Só ele teria essa autoridade. E quem era o governador da Judéia naquele tempo de Jesus? Alguém chamado Pôncio Pilatos. Ele é o governador romano, é o prefeito daquela região, é o administrador, é ele que responde por Roma naquela região. Israel estava dividido em regiões, e é Pôncio Pilatos, a autoridade daquela região onde estava o templo de Jerusalém. Pôncio Pilatos é o governador, e é ele que vai fazer o segundo julgamento de Jesus. O capítulo 15 de Marcos, deixa na tela, percebe que assim que amanheceu, olha o termo logo, sempre presente no Evangelho de Marcos, eles estão apressados, eles querem ver Jesus morrer o mais rápido possível, eles nutrem um ódio de Jesus muito grande. E quem são eles, pastor? Os religiosos, os anciãos, os escribas, os líderes religiosos. Eles odeiam Jesus, e eles querem de toda maneira que Jesus seja morto. E eles já estão levando Jesus logo ao amanhecer. Assim que o dia começou a raiar, eles já correm com Jesus amarrado, levando Jesus, uma turma de pessoas, vão levar Jesus até um lugar chamado pretório. O que era o pretório? O pretório era onde residia oficialmente o governador. Na verdade, ele nem residia ali no pretório, ele residia em Cesaré de Filipe. Era um lugar bem mais distante, mas como era uma época festiva de Páscoa, Jerusalém estava abarrotada de pessoas, então o governador fazia questão de ficar ali em Jerusalém, aos arredores de Jerusalém, para que qualquer tumulto ele pudesse estar ali, ordenando os soldados para que controlasse aquele tumulto. Então ele está presente no pretório ali em Jerusalém. Eles sabem que o governador está ali, que Pôncio Pilatos está ali, e eles precisam da assinatura do Pôncio Pilatos para levar Jesus à morte. E eles vão então ao amanhecer, já bem cedinho. O texto de Marcos diz: e logo ao amanhecer, os principais dos sacerdotes, os anciãos e os escribas, ou seja, toda a cúpula religiosa, eles estão juntos planejando a morte. Eles querem ver Jesus morto, e eles não medem esforços por isso. Passaram a madrugada toda julgando Jesus lá na casa do sumo sacerdote, e depois não dormiram não, já o dia amanheceu e já estão em direção ao pretório, porque eles querem que Jesus seja morto rapidamente. Eles sabiam que no feriado de Páscoa não poderia matar ninguém, então tinha que ser naquele dia, não podia passar daquele dia. O ódio que eles nutrem de Jesus é tão grande. Por isso que eu falei na semana passada, há pessoas que amam Jesus, há pessoas que entregam a sua vida por Jesus, há pessoas que vão se sacrificar por Jesus, mas existem pessoas que odeiam Jesus, odeiam o que Jesus prega, odeiam o que Jesus fala, e um desses grupos eram os líderes religiosos, os anciãos, os líderes dos sacerdotes, os escribas, e todo o sinédrio tiveram conselho, amarraram Jesus e levaram e entregaram a quem? A Pilatos. Por que entregaram a Pilatos? Eles detestavam Pilatos. Deixa eu falar uma coisa para você aqui. Os sacerdotes, os anciãos e escribas, a cúpula religiosa de Israel, detestava Pilatos. Mas como eles precisavam da autorização de Pilatos para Jesus morrer,
eles criaram uma amizade com Pilatos. Jesus é tão poderoso que até na sua morte ele une inimigos. Eles não falavam com Pilatos, não gostavam de Pilatos, porque Pilatos é romano e governa sobre Jerusalém. Mas porque eles querem que ele assine a sentença de morte de Jesus, eles vão se aliançar a Pilatos. E tem gente que é assim. Vai se preparando para o que o pastor vai falar hoje. Pode até não gostar daquela pessoa, mas se é para derrubar alguém, eu vou me unir a ela. Você está pensando que é brincadeira o negócio? Não, eu não gosto nem de fulano de tal, mas se é para derrotar alguém, eu vou me juntar àquele grupo. Foi exatamente isso que... E olha, quem fez isso? Os religiosos. Os que viviam no templo cantando, oferecendo orações, sacrificando animais no altar. Os religiosos que usavam largos filactérios, que gostavam de fazer orações no meio da rua para impressionar por sua religiosidade. É esses. Por isso que Jesus os condenou e chamou eles de quê? Sepulcro caiados, raça de víbora. Porque Jesus olhava e via o interior, via o coração. E via que eles só eram crentes por fora, mas eles não eram crentes por dentro. Por isso eles odiavam Jesus, porque Jesus expunha a sua realidade espiritual. Expunha que eles eram uma coisa por fora, mas por dentro era outra. Por fora eles eram religiosos, pareciam piedosos, pareciam bondosos. Mas por dentro, inveja, ira, raiva. E eles vão levando Jesus até Pilatos. Até aqui os irmãos estão entendendo? Pilatos representa o imperador romano, que na época era Tibério, conhecido como Tibério César. Foi o imperador do tempo de Jesus. Pelo menos do ministério público de Jesus, quem era imperador era Tibério César. Isso fica muito claro, deixa eu ler aqui para mostrar para vocês outros versículos que vão nos dar essa clareza. Lucas, capítulo de número 3, por favor. Lucas 3:1. Olha o que diz o texto de Lucas 3:1. Lucas é bom porque Lucas nos dá muitas informações precisas. Lucas 3:1 diz assim: e no ano 15 do imperador, quem era o imperador de Roma? Tibério César. Olha Lucas nos dando as informações precisas. Sendo quem? Pôncio Pilatos, governador da... Então, o imperador geral de Roma é Tibério. E o governador da Judéia quem é o governador? Pôncio Pilatos. E aí ele vai nos dando a informação dos outros líderes. Mas não importa para nós agora. O que importa é que Jesus está passando por um processo por esse governador da Judéia, chamado Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos não era flor que se cheire. Eu já vi pessoas tentando inocentar Pôncio Pilatos. Não, Pôncio Pilatos foi até bonzinho, tentou salvar Jesus. Não, Pôncio Pilatos não era flor que se cheire. Pôncio Pilatos era alguém que gostava de fazer manobras políticas. Ele gostava de agradar as pessoas em troca de poder, em troca de suborno. Ele não era flor que se cheira. Eu vou mostrar para você. Jesus faz até menção a ele. Tem um texto de Lucas, capítulo de número 13, como você está em Lucas. Olha o que diz versículo de número 1. Por isso que os judeus não gostavam de Pôncio Pilatos. Lucas 13:1. Olha o que diz aí. E naquele mesmo tempo, estava presente ali alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os seus sacrifícios. O que esses galileus eram? Pessoas que vieram do norte de Israel, foram para o templo adorar. Mas houve uma rebelião naquele momento, e Pilatos ordenou a morte de todos os galileus. Que estavam fazendo o que, pastor? Sacrificando ofertas ao Senhor. Por isso que Jesus disse que misturou o sangue deles com o sangue dos sacrifícios. Pilatos era alguém que se pisasse no calo dele, ele mandava matar. Que se não fizesse conforme ele desejava, ele mandava, autorizava a morte. Ele era um homem brutal, violento. Por esse motivo ele é mandado para a Judéia, porque a Judéia era um barril de pólvora, assim como é até hoje. Vai lá ver em Israel hoje, junto com Hamas lá, o conflito que está aqui. Aquilo já é de tempo, gente.
A Judéia era um barril de pólvora. E para governar a Judéia tinha que ser alguém que tinha autoridade, que tinha violência, sangue na mão. Pilatos era a pessoa perfeita para governar a Judéia. Era um homem truculento, era um homem violento, era um homem que ordenava a morte de pessoas. Para governar a Judéia naquele tempo tinha que ser alguém que tinha esse perfil. Pilatos não era flor que se cheire. E Pilatos tinha uma esposa que parece que era piedosa. Segundo a história, não a Bíblia, o nome dela era Cláudia. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre a mulher de Pilatos. Mas vamos voltar lá em Marcos. Eu estou apenas fazendo uma introdução para você entender. Marcos, capítulo de número 15. Vamos ler juntos o versículo 1 para ficar bem gravado? Todos juntos? E logo, ao amanhecer, os principais dos sacerdotes e os anciãos e os escribas e todo o sinédrio tiveram conselho e, amarrando Jesus, o levaram e entregaram a Pilatos. O versículo de número 2, põe na tela aí para mim. Pilatos já está interrogando Jesus, mas eu quero dizer que o evangelho de Marcos, ele é bem objetivo. A princípio não foi bem assim como está no evangelho de Marcos, porque Pilatos tentou se esquivar, mandou Jesus para Herodes. Isso não está no evangelho de Marcos, mas se eu fosse falar isso aqui, ia delongar demais. Pilatos, ele sabe que Jesus é inocente. E para tentar se esquivar, Fernanda, da situação, o que ele faz? Quando alguém fala que ele pregou na Galiléia, que Jesus pregava na Galiléia, ele fala, ele é da Galiléia. A Galiléia não está sob a minha jurisdição, não. A Galiléia é Herodes que governa lá na Galiléia. Manda ele para Herodes. E aí ele vai ser encaminhado para Herodes. Chega lá, no tribunal de Herodes, Herodes vai falar alguma coisa. Jesus nem responde nada a Herodes. Herodes manda Jesus de volta para Pilatos. Quando Herodes manda Jesus de volta, é que começa esse interrogatório que nós estamos vendo aí. Por quê? Porque eles estão acusando Jesus. Mas se acusar Jesus na esfera religiosa, Pôncio Pilatos não é crente. Pôncio Pilatos não entende nada da religião judaica. Então, se chegar para Pôncio Pilatos e dizer, ele está dizendo que é o Messias, Pôncio Pilatos vai inocentar ele, vai dizer, isso não cabe a mim julgar. Mas eles vão levar a acusação para a esfera política. Eles são maquiavélicos, eles são diabólicos, essa cúpula religiosa daquela época. Por quê? Porque eles vão entrar com uma acusação contra Jesus, dizendo o quê? Que ele diz ser o rei dos judeus. E eu pergunto, quem era o rei daquela época? Quem era o imperador daquela época? César. O que eles queriam dizer? Eles queriam dizer que Jesus estava argumentando que ele seria um novo César, que ele seria um novo imperador de Roma, que ele seria alguém que ia organizar um motim, ia tirar Roma do poder, ia assumir o poder. Jesus nunca fez isso. Mas eles vão argumentar mentiras para tentar condenar Jesus. Tem alguém entendendo? Diga glória a Deus. Então eles vão inventar uma situação. Por isso que ele vai perguntar para Jesus, em outras palavras, tu és o rei dos judeus? És tu um revolucionário político? Pilatos está diante de um homem simples, de um homem humilde, sem expressão. Ele olha para aquele homem e diz, mas tu... Ele sabe que aquela argumentação é falsa. Pilatos sabe que aquilo ali é uma manobra dos judeus para matar ele, matar Jesus. Pilatos entende que aquele homem não tem nada de querer tomar poder de Roma. E Pilatos pergunta, tu és o rei dos judeus? E Jesus vai responder a Pilatos. E vai dizer assim, tu o dizes. Em outras palavras, eu não estou dizendo isso. Quem está afirmando isso é você. Quem pode dizer glória a Deus, hein? Tem uma palavra que diz que Jesus disse para Pilatos assim, o meu reino não é deste mundo. Em outras palavras, eu sou rei, Pilatos. Mas eu não sou rei como vocês entendem de rei. O meu reino não é deste mundo. Eu não governo sobre Roma, eu governo sobre todo o universo. Oh, glória. Quem pode dizer glória a Deus?
Por isso que Jesus não se esquiva. Quando Pilatos perguntou, tu és o rei? Ele não poderia deixar de falar a verdade, porque Jesus é a própria verdade. Ele é rei mesmo, mas é rei dos reis e senhor dos senhores. E ele estava dizendo, o meu reino não é deste mundo. Eu não sou rei como César. César domina sobre uma região. Eu domino sobre todas as galáxias deste mundo, sobre todos os planetas que existem. Eu reino sobre todas as estrelas. Eu reino. Ele não poderia mentir para Pilatos. E ele diz, tu dizes. O versículo de número 3. E os principais dos sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Eu até escrevi isso aqui. E eu queria que você, se puder, anote aí. Nem sempre o que se diz a nosso respeito é a verdade. Muito cuidado. Muito cuidado com aquilo que falam a respeito de alguém para você. E às vezes a gente toma como verdade absoluta aquilo que alguém falou sobre nós para essa pessoa. Tem muita fake news no nosso meio. Muita fake news. Eles estão acusando Jesus de um monte de coisa. E isso está no Evangelho de João, isso está no Evangelho de Mateus, isso está no Evangelho de Marcos, de Lucas. Marcos não faz menção das acusações, mas eles vão acusar que Jesus quis derrubar o templo. Eles vão inventar um monte de mentira acerca de Jesus. E tem gente que é bobo, acredita em tudo que os outros falam. Não seja bobo, diga para alguém que está dizendo, não seja bobo. Cuidado com a serpente. Diga, cuidado com a serpente, porque ela enganou Eva lá no Éden, e dizendo que Deus tinha falado uma coisa que Deus nunca falou. Ele inverteu o que Deus disse. E levou Eva na lábia, enganou Eva. A gente tem que ter muito cuidado com aquilo que as pessoas falam. Muito cuidado, porque às vezes você pode perder uma amizade por causa de alguém que falou. Você sabe o que fulana falou de tu e às vezes não falou nada. Às vezes a pessoa que inventou isso diabolicamente, tem muita coisa maligna e nós precisamos estar alerta. Quem está me dizendo glória a Deus aí? A gente tem que, eles estão acusando Jesus. Jesus era santo, Jesus nunca pecou, Jesus é uma pessoa justa, mas eles acusavam, eles mentiam para acusar Jesus, e Jesus está calado, nada responde. Ele entende, porque se ele falar, ele vai alimentar aquilo, então ele está calado, porque é só mentira que está reinando ali, é só falsas acusações que estão reinando ali, e Jesus está com a boca fechada, e às vezes, irmão, a melhor resposta é o silêncio. Não, anota aí que você que está anotando. Às vezes, a melhor resposta, quando a mentira está impregnada, quando a falsidade está presente, a melhor coisa é ficar em silêncio e deixar que Deus responda por você. Tem alguém ouvindo a voz de Deus que diga glória a Deus? Então a gente tem que ter cuidado, porque tem muita coisa que fala. E com a internet, então, com esse negócio de internet, tem que ter cuidado. Porque tem gente que é bobo o suficiente de acreditar que tudo está na internet. Tudo que está na internet. Tem gente que é tão bobo que acredita que tudo que está na internet é verdade. E eu vou te dizer, a maioria das coisas que estão na internet não é verdade. Até as fotos não são verdadeiras. Tem gente que está com a cara igual um limão, mas quando chega para tirar uma foto para botar na internet... Mas terminou a foto e voltou o limão. Aquilo ali é fake, ela não é assim. Já viu aquele casal que só vive brigando, mas na internet parece que eles estão a mil maravilhas. Love you. Casados para sempre. É fake. Aquilo ali é para mostrar para o povo uma coisa que não é verdade. E tem muita gente que vive de fake news, que quer mostrar uma inverdade. São esse grupo aí, ó, que estão acusando Jesus de um monte de coisa mentirosa, que vive na falsidade. Mas nós que somos a igreja do Senhor não vivemos na falsidade, nós vivemos na verdade. Quem aqui vive na verdade, diga glória a Deus aí. Vai alimentando a tua alma com a palavra de Deus aqui. E eles estão ali acusando Jesus, mentindo contra Jesus, inventando um monte de calúnia. E Jesus está quietinho, nada responde, porque ele é a ovelha muda e ele está entregando na mão de Deus. Pega na mão de alguém e diga, entrega na mão de Deus. Se é mentira, entrega na mão de Deus. Estão te caluniando, entrega na mão de Deus. Estão inventando mentira, entrega na mão de Deus. Tu és meu advogado, tu és o meu juiz.
Eles queriam ver o circo pegar fogo. Mas Jesus, que não é bobo, não é nada. Jesus é a própria sabedoria, nada responde. Não joga gasolina não, fecha os lábios. O diabo quer ver o circo pegar fogo. O Satanás quer ver a bagunça acontecer. Mas a gente fecha os lábios e diz, tem alguém ouvindo a voz de Deus aqui? O versículo 4 diz assim: e Pilatos o interrogou outra vez, dizendo, nada responde. Por quê? Porque Pilatos estava acostumado a esse tipo de interrogatório. E sempre os condenados saíam em sua defesa. É mentira! Eu não fiz nada disso! É calúnia! E chega lá! Mas Jesus não. Jesus está sereno. Nada responde. E Pilatos diz, vê quantas coisas estão dizendo contra ti, tu não faz nada. Tu não faz nada. Tu não vai se pronunciar. E Jesus está ali, como ovelha muda, sereno. Imagina o rosto de Jesus, sereno. Sabendo que ele está indo em direção ao propósito de Deus. Que está tudo no controle de papai. Oh, glória. Quem sabe que está no controle de papai, aquieta o coração. Fecha a boca e diz, Senhor, tu está no controle de todas as coisas. Olha o versículo 5. Mas Jesus nada mais respondeu. Não conseguiram tirar nada da boca de Jesus. Nada mais respondeu. De maneira que Pilatos se maravilhava. Está estupefato, está surpreso. Que esse homem não fala, não sai em sua defesa. Eles estão acusando ele de um monte de coisa. E ele está calado, ele está quieto. Não fala nada, não sai em sua defesa. Pilatos tenta se esquivar da situação. Porque a irmã Fabiana, Pilatos sabe que ele está diante de um inocente. Olha o versículo de número 6. Ora, no dia da festa, costumava soltar-lhes um preso, qualquer que eles pedissem. Ou seja, era comum, era um ritual, que nos dias de festa religiosa, Roma dava um presente para Israel, para os judeus. Qual o presente? Um judeu preso poderia ser solto. Pilatos teve a brilhante ideia, eu já sei como me esquivar dessa situação. Eu vou levar isso ao povo. E o povo certamente vai pedir para soltá-lo. E aí eu estou livre da morte desse justo. Não vou me meter nisso. Irmão, nem sempre os planos do homem são os planos de Deus. Eu vou repetir uma coisa. O que vai prevalecer são os planos de Deus e não os nossos. Tem alguém entendendo? Diga glória a Deus. E por que Pilatos não quer entrar nessa situação? Vou mostrar para você por que Pilatos temia entrar nessa situação. Abre a tua Bíblia em Mateus, capítulo de número 27. Mateus capítulo de... Irmão, Mateus 27. Abre a tua Bíblia, por favor. Olha o versículo 19. Põe na tela aí para mim. Estando ele assentado no tribunal, ou seja, Pilatos ali, sua mulher, quem é o nome da mulher, segundo a história? Cláudia. Mandou-lhe dizer por quê? Porque as mulheres não eram autorizadas a entrar no lugar onde estava sendo feito o julgamento. As mulheres não tinham autorização para entrar. Então ela manda alguém mandar uma mensagem para o seu esposo, Pilatos. E qual é a mensagem? Eu imagino um pedacinho de papel escrito. Não entre na questão desse justo. Porque num sonho, muito sofri por causa dele. Em outras palavras, meu amor, eu tive um sonho com esse homem, eu não o conheço. Mas essa noite eu tive um sonho. E eu sofria porque esse homem é justo. Não entra nesta causa, não. Deus dá sonho até a ímpio. Deus revela até a ímpio. Cuidado, ele é justo. Cuidado, hein, Pilatos, com a tua decisão com relação a este homem. Porque tu não está diante de qualquer um. É um justo que está diante de ti.
Aleluia. Aí eu vou aplicar para nós. Pega na mão de alguém, de cuidado com as tuas decisões perante Ele. Oh glória, tem alguém ouvindo a voz de Deus aqui? Cuidado com as tuas escolhas perante Ele. Olha o sonho da mulher de Pilatos, não entre na questão desse cuidado, meu amor. Porque eu sonhei com este homem, ele é justo. Cuidado com a decisão que tu vai tomar diante deste homem, porque ele é um homem justo. Eu sofri por causa dele. Eu acho que esta palavra, Fernanda, é que ficou martelando na cabeça de Pilatos. Essa mulher quando tem um sonho, negócio é sério. Pilatos está ali diante de Jesus, lembrando do sonho que a mulher teve. E o que eu faço com esse homem? Eu tenho autoridade para mandar matá-lo, mas eu sei que ele é inocente. Mas se eu absolver, eu estou arrumando um problema com os judeus. Vai estourar uma rebelião aqui nessa região. Se eu condená-lo, eu estou mandando um justo para a morte. O que eu faço? Já sei. Opa, veio uma luz. Eu tenho o direito de soltar um preso. Eu vou levar a sentença para o povo. E o povo certamente vai escolher o justo. Porque quem tem aqui é um tal de Barrabás, um bandido que não vale nada. Ninguém vai escolher Barrabás. Vai escolher Jesus. E aí eu solto Jesus, estou livre. Olha o versículo de Marcos capítulo 15. Versículo de número 7. E havia um chamado. Quem era? Deixa eu explicar isso aqui. Barrabás é uma figura icônica. Preste bem atenção no que eu vou falar. Barrabás não é nome próprio. Eu já expliquei isso aqui. Bar, filho de. Bás, Abas, pai. Filho do pai. Quem é Barrabás? O nome de Barrabás? Filho do pai. Só que Pilatos está diante do verdadeiro filho do pai. Barrabás é o falso filho do pai. E ele tem que escolher entre o verdadeiro e entre o falso. Barrabás é um preso violento que participou de uma facção lá em Israel, que matou uma pessoa, se envolveu num montinho contra Roma, está condenado à morte e está preso esperando a crucificação. A cruz de Jesus não era de Jesus, na verdade, era de Barrabás. A cruz que estava preparada era para os dois que estavam com Barrabás, e Barrabás tinha 3 cruzes preparadas. Só que alguém vai assumir o lugar de Barrabás e vai morrer no lugar dele. Ah, irmão, você não deu glória a Deus ainda? O texto diz, versículo de número 7, que havia um Barrabás. O versículo 8, vocês estão vendo aí? Diz assim: e a multidão dando gritos, começou a pedir que fizesse como sempre lhes tinha feito. Ou seja, queremos escolher o preso. E a multidão começou a gritar: queremos escolher o preso, queremos escolher o preso. Ele pega e leva diante da multidão quem? O Barrabás, que era um bandido de alta periculosidade. E leva o justo Jesus, o muda, a ovelha muda. Quem que o povo vai escolher, gente, para ser solto? Cuidado com essa história de que a voz do povo é a voz de Deus. O povo escolhe mal. Diga para alguém, o povo escolhe mal. Essa veio do céu. O povo escolhe mal. O versículo de número 9 diz assim: e Pilatos respondeu dizendo: quereis que vos solte o rei dos judeus, o vosso rei? Versículo 10 diz: porque ele bem sabia que por inveja, ele não falou, mas ele sabia que por trás daquela atitude de levar Jesus para a morte, havia um sentimento de inveja. Pare aqui, por favor. Irmão, marque isso aí. Cuidado com a inveja. A inveja desgraça a vida de muita gente. Diga para alguém: muito cuidado com a inveja. O que reina no coração daquele povo que é a morte de Jesus? Inveja.
Eles tinham entregue Jesus por inveja. A gente precisa ter muito cuidado, porque às vezes dentro da igreja tem inveja. No meio da família tem inveja. No trabalho tem inveja. E a gente precisa estar sempre muito cuidado para essa inveja não brotar também no nosso coração. De olhar para alguém e dizer, ué, por que só ela canta? Não é nada contra, não. Inveja. Inveja. Sentimento de inveja. Por que o pastor, por que fulano? Inveja. Inveja. A gente tem que ter cuidado, que inveja é uma coisa que vem da nossa própria natureza. É uma coisa maligna, que se a gente não dobrar o joelho, não orar, dizer, Senhor, vai me limpando desse sentimento, porque eu não quero ter isso. Me lava com teu sangue, me purifica, me renova, porque eu não quero ter inveja na minha vida. Quem está me ouvindo, diga glória a Deus. Que a inveja derruba muita gente, a inveja leva muita gente à amargura, a inveja faz pessoas perderem posições que Deus deu, a inveja faz a pessoa cair na vida espiritual. Inveja é uma desgraça. E eu costumo dizer assim, que pessoas que começam a dizer que estão sendo muito invejadas, na verdade são elas que são invejosas. Você já encontrou com alguém dizendo, eu sou muito invejada? Mentira, é ela que é invejosa. Conversa fiada. Cuidado. Muito cuidado com a inveja. Eu ia até falar um pouquinho sobre inveja, mas o tempo não dá. Eu quero chegar mais um pouquinho à frente. Eles tinham inveja. E eles estão ali. E eles entregam. Olha o versículo de número 11. Mas os principais dos sacerdotes incitaram a multidão. É isso mesmo? Para que fosse solto antes, incitaram a multidão. Eu quero aplicar essa palavra para o teu coração hoje aqui. Olhe para mim, por favor. Cuidado para pessoas não te incitarem a fazer escolhas erradas. Anota aí. Cuidado para as pessoas não te influenciarem a fazer escolhas erradas. Porque os principais dos sacerdotes, é eles que vão incitar a multidão. Talvez a multidão ia escolher Jesus, mas os sacerdotes saíram do meio da multidão e começaram a dizer, escolhe Barrabás, escolhe Barrabás, escolhe Barrabás. E começaram a influenciar, por causa da posição deles, da autoridade deles religiosa, eles começaram a incitar, a influenciar, para que fosse solto Barrabás. A gente tem que ter muito cuidado, porque tem gente que quer nos manipular. Existem pessoas que são manipuladoras, que querem influenciar a tua vida, a gente tem que ter cuidado para não permitir com que pessoas venham nos incitar a fazer. Eu já vi gente tomando decisão errada, influenciado por alguém. Saiu da igreja influenciado por alguém, que aquela pessoa não quis mais ficar, porque era desobediente ao pastor, e influenciou um grupo para sair da igreja também. Cuidado, diga para alguém que está dizendo, cuidado, seja você o autor das tuas decisões, seja você o autor das tuas escolhas, tenha firmeza, ei, eu já me decidi, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não vem para cá tentar me influenciar, não. Não vem para cá tentar me tirar da igreja, não. Não vem para cá tentar me levar no sorvete de palha para ir para cá. Eu tenho raiz, estou plantado. Quem está ouvindo, diga glória a Deus. Não vem não. Cuidado. Porque tem pessoas que são especialistas em influenciar os outros. Ele não está satisfeito. E se ele vê que você está satisfeito, ele vai tentar te influenciar para que você não esteja satisfeito. Pessoas malignas. Aqui não tem não, mas por aí tem. Pessoas que vão querer te influenciar a tomar decisões erradas, a fazer escolhas erradas. Vão te incitar para o mal. É isso que os sacerdotes... E olha, eu estou falando de líderes religiosos. Incitar a multidão para que fosse solto antes. Escolhe o filho do pai, mas o falso. O que não era o verdadeiro. Eles vão incitar a multidão a fazer uma escolha errada, negando assim Jesus. E aí eu deixo essa palavra para você que está aqui. Cuidado
com pessoas que às vezes te incitam a fazer coisas que faz você negar Jesus. Sabe aqueles amigos lá do trabalho? Ei, vamos lá tomar uma cervejinha hoje com a gente, final do dia. Tem nada a ver não. Olha, eu conheço muito crente que bebe. Eu conheço pastores que bebem, não tem nada a ver não, esse radicalismo. Jesus também gostava de um vinzinho. Essa é a historinha deles. Essa é a historinha. Tem nada a ver não. E aí termina o teu trabalho e diz, vamos lá naquela, vai ter uma festa à noite, uma balada. Um dia só, nem o pastor vai saber. E vamos lá, menina, se diverte um pouco. E cuidar, meu casamento tá assim. Menina, lá de ser boba. Dá um chute nesse coisa ruim. Vai viver tua vida, menina, vai ser feliz. Cuidado com essa gente que te incita a tomar decisão em que Jesus não está presente, em que você vai negar Jesus com essa atitude. Alguém está ouvindo o que eu estou pregando? Diga glória a Deus, pelo amor de Deus, diga glória a Deus aí. Cuidado porque a gente pode escolher Barrabás também. Cuidado porque diariamente diante de nós é colocado Jesus ou Barrabás. Jesus ou Barrabás. Mas a gente se levanta e diz, eu quero Jesus. Eu quero Jesus. Eu quero. Quem aqui quer Jesus? Levanta a mão por trás. Eu quero Jesus. Cuidado com as escolhas erradas, porque essa decisão está sempre colocada diante de nós. Barrabás ou Jesus? Barrabás representa o mundo, Barrabás representa aquilo que não vem de Deus, Barrabás representa a humanidade decaída, Barrabás representa o filho falso do pai, mas eu fico com Jesus. Pensei que não ia sair muita coisa do estudo, mas está saindo. Jesus é misericordioso, Ele dá ainda para nós a palavra. Quem está recebendo, diga glória a Deus. A gente tem que ter cuidado. Versículo de número 11 ainda. Mas os principais sacerdotes incitaram a multidão para que fosse solto antes de Barrabás. A humanidade continua escolhendo seus heróis de maneira errônea. Gritando os seus heróis de maneira errônea. Queremos Barrabás. Porque Barrabás é um herói nacional. É um revolucionário. É alguém que se levantou contra Roma. E alguém que... não é o tipo de herói que nós precisamos. Não é o tipo de rei. Alguém pode dizer, o rei do rock, o rei do futebol. Nós não precisamos nem do rei do rock. Nós não precisamos nem do rei do futebol. Nós não precisamos do rei do baião. Nós não precisamos do rei do forró. Nós precisamos do rei dos reis. Oh meu Deus, isso veio do céu. Diga glória a Deus aí. Aleluia! Versículo 12. E Pilatos respondendo lhes disse outra vez. Ele ainda vai insistir, Thelma. Eles já tinham respondido que não queriam Jesus, queriam Barrabás. E ele vai. Que quereis, pois, que faça daquele a quem chamais rei dos judeus? Alguém pode pegar aqui para mim? Que quereis, pois, que faça daquele a quem chamais rei dos judeus? Vocês querem Barrabás? Ok? Mas o que vocês querem que a gente faça com esse tal de Jesus? O rei dos judeus. O que eu faço com ele? A palavra foi no versículo 13. Crucificam. 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 Mate ele. Nós queremos ele morto. E parece, Eliseu, que é o mesmo povo que alguns dias atrás ele entrou em Jerusalém montado num jumentinho e eles gritavam, Hosana, bendito é o Senhor que vem em nome do Senhor. Olha como é que o povo muda de decisão rápido. Um dia, salve Jesus, glória a Deus, aleluia, e no outro, morre, mata, não preciso dele. A gente tem que ter cuidado, porque tem uma palavra em Hebreus que me assusta.
sobre pedir a crucificação de Jesus. Será que hoje nós poderíamos também pedir a crucificação de Jesus? Sim ou não? Mas ele já foi crucificado. Olha o que o autor aos Hebreus vai dizer. Pega a tua Bíblia. Hebreus capítulo de número 6. É muito sério o que eu vou ler aqui com você. Me assustou hoje ao ler isso aqui. Hebreus capítulo de número 6. Versículo de número 4. Põe na tela aí para mim. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados pelo quê? Pela palavra e pelo Espírito, e provaram o dom celestial, ou seja, o dom é o próprio Espírito Santo, e se fizeram participando do Espírito, alguém que recebeu salvação. Olha o versículo de número 5. E provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro. Versículo 6. E recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem à vergonha. Quem se desvia, crucifica novamente Jesus. Espera aí, eu vou repetir. Quem se desvia, segundo a carta aos Hebreus, está pedindo que Jesus seja crucificado de novo. É o texto de Hebreus. E Hebreus diz assim: e é impossível, se não houver arrependimento, que essas pessoas voltem. Então, se você se afastou, você crucificou de novo Jesus, mas você se arrependeu, voltou, glória a Deus. Glória seja. Agora, para quem está agora na presença, saiba disso. Se você se afastar, você está gritando novamente, dizendo: crucificam. Porque significa que a morte e a ressurreição dele não valeu de nada para você. É como se você condenasse ele de novo à morte. Mas aqui há um povo. Oh glória, tem alguém ouvindo a voz de Deus aqui? Aqui há um povo que vai continuar confessando Jesus como Senhor e Salvador, que vai se firmar na presença dele e que não vai se afastar. Oh glória, quem pode dizer glória a Deus? Então cuidado, é uma palavra de advertência do autor aos Hebreus para mim e para você, de que nós não devemos nos afastar, porque todas as vezes se alguém se desviar do caminho, ele está condenando Jesus à crucificação novamente, dizendo que não foi eficaz a morte e a ressurreição dele na tua vida. Mas aqui é um povo que glorifica a Deus, diz: a morte e a ressurreição dele mudou a história da minha vida. Quem pode dizer glória a Deus? É por isso que a doutrina, tem pouca gente que gosta de doutrina. As pessoas gostam muito de estar descendo uma chave aqui, estou vendo uma chave. E a pessoa vira cambalhota, pula, chora. Mas a doutrina, eu estou alimentando a igreja de Jesus com a doutrina, com a palavra, com o alimento sólido de Deus para a tua vida. Capítulo 15 de Marcos, eu estou pregando o Evangelho. A Bíblia diz: ide por todo mundo e pregar o Evangelho. Eu estou pregando o Evangelho para você. Isto é Evangelho. Evangelho não é ficar revelando CPF de ninguém. Evangelho é pregar a palavra. Me dá o microfone. Evangelho é pregar a palavra. Não precisamos de ninguém para revelar CPF aqui não, nem identidade. Eu não quero nada de nós. Eu não preciso que ninguém revele meu CPF nem minha identidade. Não preciso disso para me impressionar. O que me impressiona é a palavra. O que me impressiona é o poder da palavra. O que me impressiona é o que está escrito na palavra. É isso que alimenta a crente. É isso que fortalece a crente. É a palavra de Deus que ele deixou para a sua. O maná de Deus que alimenta a igreja. Marcos capítulo de número 15, versículo 13. E eles tornaram a clamar: crucificam. Insistiram: nós queremos ele morto. O versículo 14 diz assim: mas Pilatos lhe disse. Olha, Pilatos tentando de alguma maneira se esquivar da responsabilidade de matar o justo. Mas que mal fez? Que mal ele fez? E eles cada vez clamavam mais: crucificam. Crucificam. Ele tentando abafar o clamor da multidão, e a multidão clamava com mais intensidade: mata ele.
Irmão, se Jesus era o que foi, fez o que fez, milagres, maravilhas, e as pessoas chegaram a esse ponto de pedir amor, o que nós esperamos nós? Nós vamos esperar o que? Muitos abraços, muitos apertos de mão, agenda cheia, nada disso. Nós vamos esperar perseguições, pedradas, aflições, porque o nosso Senhor deixou para nós o exemplo, para que nós sigamos as suas pisaduras. Tem alguém ouvindo a voz de Deus aqui? Não espere vida fácil no Evangelho. Você vai ser perseguido, você vai ser caluniado, mas lá no final tem uma coroa de glória preparada para a sua igreja, para o seu povo. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Não espere vida fácil não, porque o nosso Senhor deixou o exemplo. Clamavam cada vez mais. E o versículo 15 eu encerro. Então Pilatos, querendo satisfazer a multidão, marque isso aí, cuidado com as tuas escolhas e decisões, porque Pilatos tomou uma decisão e fez uma escolha para satisfazer um grupo. E ao tomar aquela decisão para satisfazer um grupo, ele negou o Senhor. Tem alguém ouvindo a voz de Deus aqui? Cuidado com as tuas decisões e tuas escolhas, porque às vezes você toma decisões e faz escolhas para satisfazer alguém, e você está negando ao Senhor da vida, aquele que te resgatou, aquele que te libertou, aquele que te deu a vida, aquele que escreveu o teu nome no livro da vida, aquele que fez de você morada do Espírito Santo. Então tome cuidado com as tuas escolhas e decisões, porque às vezes para agradar alguém, a gente toma uma decisão errada. Eu vou lá, pastor, é só para agradar fulano. Não vá. Se vai desagradar o teu Senhor, não vá. Ah, meu Deus, tem alguém ouvindo a voz de Deus aqui? Antes agradar a Deus do que aos homens. Assim Pedro disse que mais importa obedecer a Deus do que aos homens, e mais importa agradar a Deus do que aos homens. Diante da pressão, Pilatos agiu mal. Sabia o que era certo, mas optou pelo errado. Pressionado, no intuito de favorecer um grupo, no intuito de acomodar a situação, de satisfazer um grupo, Pilatos tomou a decisão errada, no intuito de não perder sua posição social, no intuito de não perder seus privilégios do império. Ele poderia perder sua reputação se houvesse uma rebelião. Então ele vai condenar um justo, porque mais importante para ele é a posição social, mais importante para ele é o dinheiro que ele ganha de Roma. Mas ele fazendo isso está negando o Senhor. Tem alguém entendendo o que eu estou pregando aqui? Diga glória a Deus. Barrabás representa aquilo que escolhemos no lugar de Jesus. Eu vou repetir, Barrabás representa aquilo que escolhemos no lugar de Jesus. Tem alguém ouvindo a voz de Deus aqui? Me ajuda aí, Caio, por favor. Tem alguém ouvindo a voz de Deus? Barrabás representa aquilo que escolhemos no lugar de Jesus. Às vezes fazemos escolhas erradas para satisfazer um grupo de pessoas, para satisfazer uma multidão que não tem nada de Deus na vida. E a gente se submete a fazer uma escolha errada para agradar esse povo, e no final ainda lança no rosto da gente. Não seja como Pôncio Pilatos. Saiba tomar as tuas decisões. Quem está ouvindo a voz de Deus aqui, diga glória a Deus. Olha o versículo 15. Então Pilatos, querendo satisfazer a multidão, mas nós fomos chamados para satisfazer ao Deus vivo, agradar-lhe em tudo. Nós não fomos chamados para agradar homens, nós somos chamados para agradar a Deus. Fica de pé. Fica de pé, porque meu horário terminou. Eu queria que você, com todo carinho, deixasse a Bíblia agora. Pega na mão de alguém e diga: você foi chamado para agradar a Deus. Cuidado com as tuas escolhas e decisões para satisfazer pessoas que não têm nada de Deus na vida.
E com isso você nega o teu Senhor, você nega a tua fé, você nega o Evangelho. Mas aqui nesta noite há um grupo que vai dizer: ei, eu não quero Barrabás, eu quero Jesus. Eu quero Jesus. Tem alguém ouvindo a voz de Deus aqui? Tem alguém ouvindo a palavra, o alimento de Deus? Há uma palavra doutrina, é doutrina. Isso é doutrina de Deus para a nossa vida. Há um alimento de Deus aqui. Há uma palavra de alimento de Deus para nós. Hoje Deus está renovando a sua igreja, fortalecendo a sua igreja, fortalecendo o seu povo. Para que? Para satisfazer não a multidão. Nós não fomos chamados para satisfazer a multidão. A Bíblia diz: não ameis o mundo nem o que no mundo há, porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Amados, a Bíblia diz: adúlteros e adultas, não sabem vós que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Portanto, todo aquele que quiser ser amigo do mundo vai ser inimigo de Deus. Mas nós fomos chamados para satisfazer Deus. Nós somos chamados para ser amigo. Quem foi chamado para ser amigo de Deus? Faz a oração. Senhor Jesus, nós te adoramos, Pai, na noite desse dia. Glorificamos o teu nome pela tua santa e bendita palavra, Pai, que veio ao nosso coração, Pai. Muito obrigada, Senhor, porque hoje nós entendemos, Senhor, entendemos o verdadeiro sentido, Pai, de tudo na nossa vida, da nossa vida espiritual, de o Senhor ter morrido por nós naquela cruz. Obrigada, Senhor, porque hoje nós escolhemos ao Senhor, escolhemos a tua presença, escolhemos fazer a tua vontade, Pai. Não queremos, Pai, Barrabás, aquilo que representa o mundo, meu Pai, mas queremos satisfazer a vontade do Senhor. Não queremos agradar aos homens, Pai, mas agradar ao Senhor. Pai amado, nos dá este poder nessa noite, Pai, para fazermos a tua vontade, para negarmos, Senhor, tudo aquilo que vem contra a nossa vida, para nos afastar de ti. Nos dá esse poder, Pai. A tua palavra foi proclamada neste lugar e nós tomamos posse dela, Pai. Muito obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor falou aos nossos corações nessa noite. Assim oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Estenda as tuas mãos, que o grande amor de Deus, nosso eterno Pai, a graça bendita de Jesus Cristo e a comunhão do Santo Espírito seja sobre toda a igreja, e todos digam: amém. E a vitória é nossa. Então cumprimenta alguém que está do seu lado com a paz do Senhor.